Olá, seja bem-vindo. Você está aqui no podcast Humanamente Foda. E hoje eu estou aqui com um atleta aqui de Montes Claros, o Júnior Choque. O Júnior Choque já tem aí 18 títulos, pós-graduado em Psicologia do Esporte e personal trainer aqui em Montes Claros. Júnior Choque, seja bem-vindo. Queria agradecer por ter aceitado o convite, tá? E eu acho que a primeira pergunta, acho que todo mundo está querendo saber também, por que Júnior Choque? Cara, no meu período de escola, estudava na escola normal, acredite ou não, mas eu já tive cabelo. E nessa época que eu tive cabelo, tinha o desenho do Super Choque, né? Que era um Ah, carinha, um super-herói que tinha um aham. skate. Na verdade, era uma tampa de lixo magnetizada. E aí, naquela época, eu andava de skate, tinha um cabelo, aí o pessoal começou a associar a imagem dele à minha imagem e ficou isso aí, Ah, Júnior Choque. bacana. Inclusive eu vi umas fotos lá no seu Instagram, quando você era mais novo, com cabelo bem Black Power, né? Bem nessa Tinha um época, né? cabelo Black Power, isso foi no período da adolescência, Ah, faz tempo. bacana. É uma pergunta que ela é até clichê, né? Mas a gente tem que fazer. Em qual momento, explique para as pessoas que estão assistindo, em qual momento a musculação surgiu na sua vida? Cara, a verdade é que antes da musculação eu trabalhei um bom tempo como modelo. E aí chegou um momento em que eu ganhei um concurso aqui em Minas Gerais. Aí eu fui participar desse mesmo concurso a nível Brasil, em um cruzeiro. E aí acontece que eu era muito magro. E o cara que ganhou o concurso, foi até num navio chamado Costa Vitória, era um cara que tinha um corpo muito bom. E ele tinha uma estética bacana e eu pensei, caramba, eu acho que eu consigo ficar daquele jeito. Aí começou a curiosidade a respeito da musculação e foi quando eu me tornei um adepto. Ah, interessante. Eu tive olhando também, pesquisando sobre você. No dia 26/5 de 2014, você fez uma publicação em um campeonato que você queria participar. E nesse campeonato, nessa publicação, você solicitava aos seus seguidores para repostarem, né, a fim de você ganhar talvez um patrocínio. Nessa época, você conseguiu o patrocínio, conseguiu competir, conseguiu o título? Não, eu não consegui o patrocínio, mas eu consegui o título. O que que Bacana. acontece? Como ainda não essa cultura do fisiculturismo, ela ainda não era implantada de forma consolidada em Montes Claros, eu acho que tanto para mim quanto para as pessoas que começaram a me acompanhar naquela época era algo muito novo. Então parecia ser algo distante, porque até então não se ouvia tanto falar disso aqui na região. E aí eu vi o anúncio da competição na internet, conheci algumas pessoas pela internet, lá foi até uma competição no Rio de Janeiro, e aí a partir disso aí eu comecei a captar recurso para poder estar participando dessa competição. Mas não foi nada de grandes empresas, nada de grandes patrocinadores. Eu simplesmente fiz com que as pessoas acreditassem naquilo que eu acreditava. E aí, Ah, a partir interessante. daí, fui trabalhar de segurança, fazer bico, olhar carro, tudo para conseguir grana para poder estar indo em direção a esse objetivo. Olha pra você ver, uma história de disciplina, superação, né, persistência. E, Júnior Choque, quando você conseguiu ali seu primeiro título, naquele momento ali, o que passou na sua mente? Cara, tem uma foto que retrata muito bem isso, que é a foto que eu tô no pódio. Eu competi em duas categorias. E aí mostra os dois primeiros lugares das categorias que eu participei. E os caras contentes, mas aparentemente eu mostrava um sorriso diferente. Porque era a minha primeira competição, a minha primeira experiência. Eu tava longe de casa, a primeira vez que eu tinha voado na vida. E aí, para mim a contentação foi tão grande porque eu estava competindo com atletas que já tinham outras competições no currículo. E para mim isso foi muito grande porque, cara, eu quis tanto, eu acreditei tanto que um segundo lugar para mim foi como se eu tivesse levado o overall na competição. Nossa, muito interessante. E nós sabemos o quanto é difícil transformar o shape, né? Manter ali uma dieta, um foco, uma disciplina. Quais gatilhos mentais, você que é fã da psicologia, né? Sim. Quais gatilhos mentais você utiliza para se manter no foco, para não desistir, para não parar? Cara, você precisa primeiramente se desligar do mundo externo. Então você vai afastar de pessoas, você vai afastar de ambientes e você vai precisar sempre repetir a mesma coisa na sua mente diariamente. Deve ter mais ou menos uns 5 anos, que é o tempo que eu tenho de competição, que eu tenho os mesmos áudios que eu escuto
durante a minha fase de competição. Eu não trago nada de novo, eu não tiro nada de novo, eu sempre escuto os mesmos áudios. Os áudios seriam a playlist? Não, áudios de motivação. Ah, É a mesma coisa o tempo inteiro, porque eu preciso alimentar a minha mente com aquilo que eu quero acreditar. E se eu faço isso, eu consigo me manter no foco o tempo inteiro. As situações externas, elas não conseguem me atingir, fazendo com que eu criasse uma espécie de blindagem para o mundo externo. olha que interessante, né? Isso as pessoas podem utilizar em qualquer área, né? Sim, em qualquer área da vida. Como você falou, eu sou muito adepto à psicologia. Então eu acredito que a forma com que você vê o mundo vai determinar o seu alcance. Tem uma frase que diz que a sua atitude demonstra a sua altitude. Então, Bacana. conforme você cria uma perspectiva da realidade, vai determinar se você vai muito alto ou se você vai continuar no chão. Nossa, muito interessante. Percebe-se pelas suas postagens, né, pela pessoa que você é, o seu afeto por sua mãe. Explique para as pessoas o que sua mãe significa para você, vamos dizer assim. Cara, minha mãe, ela teve que ser tudo para me criar, porque eu não tive pai. Então, tem um pai vivo, claro, a gente tem um bom relacionamento, mas não tem contato. E a minha mãe, ela teve que fazer o papel de pai, teve que fazer o papel de mãe, teve que fazer o papel de tia, de professora, de tudo. E assim, a gente sabe que criar homem não é fácil, né? E mesmo com essas dificuldades e limitações, ela conseguiu me passar o que era de mais essencial na vida, que é a questão de ter caráter, saber entrar e sair e deixar as portas abertas. Então eu sempre tenho esse respeito, essa admiração por ela ter feito tudo isso comigo. Não, muito, muito interessante. Entrando mais num assunto de espiritualidade, no seu mundo, da forma que você enxerga o mundo, particularmente, quem é Deus para você? Como Deus se manifesta? Ele é representado por quê? Pelo quê? Cara, Deus é tudo, cara. É o início, é o fim. Deus é toda a verdade, é todo o amor. E para mim, Deus, ele é a maior prova de bondade que existe no mundo. Eu penso que nenhuma das coisas que a gente faz, elas acontecem por acaso. Eu não acredito em causalidade, essas coisas, não. Eu acredito que em tudo aquilo que nós fazemos existe um propósito enorme. Tanto a sua iniciativa de fazer um canal para que você possa mostrar um pouco da história de uma pessoa para várias pessoas, quanto ao fato de estarmos aqui hoje, quanto ao fato de você ter os seus outros projetos, tudo aquilo concorre para o bem daqueles que creem no Senhor, sabe? E a forma com que eu vejo hoje a minha vida é que tudo aquilo que eu fiz foi direcionado por Deus. Porque se as portas se abriram, foi Ele que abriu. Se as portas se fecharam, foi Ele que fechou. Então eu tento conduzir a minha vida e levar para as pessoas não somente uma imagem de atleta, mas uma imagem de alguém que entregou a vida para Deus. E que através disso pôde gozar de maravilhas que Ele fez e continua fazendo na minha vida. Certo, interessante sua visão. Eu gosto sempre de perguntar às pessoas a forma que elas enxergam Deus, porque cada um realmente enxerga o mundo de uma forma, né? E por falar nisso, após 28 anos, né, você não convivia com seu pai, sim, você resolveu no Dia dos Pais procurá-lo. Quais foram os reais motivos que te levou a fazer isso, a procurá-lo, depois de 28 anos? Cara, a resposta para isso aí é Deus, cara. Porque como eu não tive contato e o meu pai, ele havia me abandonado, sou filho único, né, por parte de mãe. E aí ele simplesmente sumiu. E aí, quando você perde um pai, é como se uma asa sua fosse cortada. As possibilidades que você tem de crescimento, elas começam a se reduzir, porque o pai é segurança, o pai é direcionamento, né? O pai, ele dá a estrutura para que o filho possa alcançar lugares mais altos. E aí, depois de muito tempo, eu comecei a buscar um acompanhamento espiritual para entender mais questões que estavam me acontecendo. E foi onde
por intermédio desse acompanhamento, que me veio a sugestão de poder buscar o meu pai, deixar com que essas mágoas, essas coisas que foram acontecendo no decorrer do tempo, criassem uma crosta no coração e procurar ele para ter uma conversa, para perdoar, para saber o porquê que ele desapareceu, saber os motivos que fizeram com que ele não assumisse a paternidade. E a partir disso aí, as coisas melhoraram ainda mais. Então foi basicamente o amor de Deus te levou a meio que sentir um amor e buscar o seu pai e trocar essa ideia com ele, né? Nossa, isso. muito interessante. Tudo isso. E aí fui, busquei, conversei com ele, esclarecemos algumas coisas e colocamos um ponto final no ressentimento que havia. Júnior Choque, e em relação, assim, mais falando assim do esporte, né? Em relação à preparação, qual é a parte que você acha mais difícil, assim, durante a preparação? É o pré-contest, né? Sim, sim, porque durante o pré-contest a estratégia ela muda basicamente para alguns atletas, né, de forma considerável. Para mim é a mesma coisa o tempo inteiro. Acredito que a maior dificuldade que o atleta tem durante esse período não é nem a questão das restrições alimentares que ele faz durante o período, mas sim da própria preparação mental, porque eu acredito que não somente o fisiculturismo, mas qualquer outro esporte de alto rendimento, ele demanda muita energia mental do atleta para que ele se mantenha ali focado, ainda mais energia mental do que energia física. Porque quando você está cansado, o que seu corpo pede? Descanso. E quando a sua mente cansa? Se você não encontrar recursos para fazer com que a sua mente se mantenha focada, você vai acordar e vai dormir cansado. Ou seja, tudo parte da mente, né? Tudo partindo da mente. Agora, você teve 18 conquistas até então, né? Eu sei que todas são importantes, mas qual, na sua opinião, é aquela que você tem mais afeto, é aquela que foi mais importante, vamos dizer assim? Cara, a primeira competição foi quando eu fiquei em segundo lugar. Eu acredito que essa foi o maior sentimento que eu tive. Durante a minha trajetória, eu sempre busquei ser um atleta profissional, porque o fisiculturismo ele tem a liga amadora e tem a liga profissional. E aí, quando eu consegui acesso para entrar para a liga profissional, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Só que eu não fui para o profissional. Aí, um ano depois, eu participei de uma outra competição que me deu acesso a ser atleta profissional de novo e novamente eu recusei, não quis. Ainda que seja um título grande e considerável, a primeira competição, ela sempre vai ficar gravado na mente como a melhor sensação que eu já tive. Entendi. Interessante também essa sua visão. E por parte aqui da nossa região, né, Montes Claros, há o incentivo por parte de empresários, por parte de políticas públicas? Ou você acha que o futebol, ou até mesmo o vôlei que está aí agora, são esportes que estão mais visados? Você acha que o fisiculturismo tem muito a crescer aqui ainda? Sim, por parte das políticas públicas, eu não conheço ninguém que tenha conseguido algum tipo de recurso para participar de competições. Em questões de empresas privadas, tem sim algumas empresas que me ajudam na cidade, a Profit é uma delas, a Academia Alfa, a Nature Farm também. Eles são empresas incentivadoras que acompanham vários atletas durante essa trajetória. O nosso esporte ele ainda tem muito a crescer na cidade, porque como é algo um pouco difundido na nossa região, anualmente a gente vê sempre novos atletas ou novos adeptos, né, às competições, subindo, participando de eventos, conhecendo o mundo. E eu acho que isso é muito bom porque ajuda cada vez mais a propagar essa nossa realidade. Porque quanto mais pessoas estiverem fazendo o mesmo esporte, mais ele vai se tornar difundido. Já o futebol e o vôlei, por serem esportes coletivos, eles tendem a ter um pouco mais de recurso do que esportes de caráter individual. Hoje nós temos atletas de excelente nível, só que de modalidades individuais que não têm tanto recurso quanto os esportes coletivos. Interessante. Inclusive a Farmaformas é uma empresa que está há bastante tempo com você, né? Desculpa. Nature Farm. Nature Farm, Farmaforma não. A Nature Farm. Hoje eu tenho também
uma empresa nacional que me patrocina como atleta oficial, que é a Muscular Definition. Eles também estão comigo aí desde o ano passado nessa trajetória, sempre fazendo com que eu possa ter a melhor estrutura para poder ir nas competições, e assim vamos seguindo. Bacana. Júnior Choque, em relação ao futuro, família, você casou agora, né? Tem planos para sair de Montes Claros, filhos, etc? Cara, eu gostaria muito de ter filhos. Gostaria sim. Os meus planos para o futuro hoje eles estão mais voltados para a minha área profissional. Porque o fisiculturismo eu gosto, admiro muito, mas é um tipo de esporte onde ele exige tanto do financeiro, né, quanto do tempo. E hoje eu tenho 30 anos, eu foco um pouco mais a longo prazo. Eu tenho alguns negócios em andamento e estou desenvolvendo projetos para que o meu futuro seja ainda melhor. E bacana. É isso aí. Bacana. Então, pessoal, essa foi a entrevista com o Júnior Choque. E como um bônus extra aqui para vocês, Júnior Choque, uma pessoa, olhando para aquela câmera ali, pro pessoal, né? Uma pessoa para se inspirar. Cara, eu não tive heróis, então eu fui o meu herói. Eu me espelhava em mim, eu olhava no espelho e via onde eu queria chegar. Acreditei muito nisso e graças a Deus, através dessa crença e pela oportunidade que ele me deu, as coisas elas foram acontecendo. Então acreditar em si é o primeiro passo. Interessante demais. Um livro para ler. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia é o melhor livro para você obter respostas, para você entender sobre Deus, para você entender sobre você e te dar direcionamento para as questões. Bacana. Um lugar para descansar? Cara, não tem lugar melhor do que a própria casa. Isso é verdade. Júnior Choque, foi um prazer. Muito obrigado pela humildade, por ter aceitado aqui o convite. E é isso, pessoal. Essa foi a nosso podcast Humanamente Foda com o atleta multicampeão Júnior Choque. E é isso, e até a próxima.